Galera, bom dia, graça e paz. Aqui quem fala é o Josena e é com imenso prazer que nós estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Passamos de fase, estamos agora iniciando os estudos da carta de 2 aos Coríntios, escrita por Paulo. Nós estamos usando, é claro, como base a Palavra de Deus, o livro de 2 aos Coríntios. E também, como material de apoio, nós estamos usando o livro do Hernandes Dias Lopes, que é um pregador da Palavra de Deus, presbiteriano, que já vou fazer algum tempo que usamos esse material como base para a nossa aula de escola bíblica dominical, tá bom? Então eu gostaria de pedir para que você feche os seus olhos agora para que nós venhamos a começar a nossa aula com uma oração. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Senhor, nos dê sabedoria para entendermos o ensinamento que o Senhor vai ministrar no nosso coração dentro dessa escola bíblica dominical. Nos ajude, Senhor Deus, a entender e a colocarmos em prática. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então gostaria de te pedir para que você corra, pegue a sua Bíblia, porque a escola bíblica dominical sem Bíblia não é uma escola bíblica dominical, e o nosso objetivo é nós transcorrermos tranquilamente dentro dessa introdução, porque hoje nós vamos navegar do verso 2 aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria só de deixar aqui duas considerações que está no livro do Fundamentals, do Herschel, que ele faz dois comentários muito interessantes sobre a palavra de Deus. Ele diz assim: a Bíblia em nada pretende ser um livro de história, de ciência ou de literatura. Ela não diz aos homens tudo quanto eles querem conhecer ou saber, mas lhes afirma tudo quanto precisam saber. Ela, a Bíblia, é o registro escrito por Deus para revelar sua vontade aos homens. Daniel Webster disse sobre a palavra: a Bíblia é um livro de fé, doutrina, de moral, religião e da revelação especial feita por Deus. E Langstrom, ele dá um alerta para a gente aqui, que é muito interessante, que ele diz assim que há certa classe de pessoas que se aproximam da Bíblia não com o intuito de procurar sinceramente o que ela ensina, mas a fim de buscar apoio para suas próprias ideias. Querem apoio e não a opinião das Sagradas Escrituras. Bom, irmãos, a Bíblia é o nosso único guia de fé e prática como bons batistas. E na escola bíblica dominical nós estudamos a Bíblia. A Bíblia não para apoiar as minhas opiniões, ok? Nós vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a revelar aos nossos corações. Então, por isso que eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, para que nós navegássemos tranquilamente na palavra de Deus, tá bom? Então, que esse recado fica para todo mundo. Nós temos que parar de querer usar a palavra para apoiar ideias estapafúrdias e voltarmos a entender o que a Bíblia está querendo falar de fato ao nosso coração. Tá bom? Então, com o coração humilde, com o coração aberto, com uma mente aberta, nós vamos entender o recado que a palavra de Deus, não que o Jó, não que o Hernandes Dias Lopes, não que os professores da Escola Bíblica Dominical estão criando, mas nós vamos extrair de dentro da palavra qual é o ensinamento principal que o apóstolo está querendo ministrar aos nossos corações. Tá bom? Então vamos lá com muita calma, com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. O tema da nossa lição é o vigoroso testemunho de um homem de Deus. Nessa aula, nós vamos aprender sobre o testemunho de Paulo. Paulo, o homem de Deus. No final de tudo, nós vamos entender que realmente a igreja de Corinto era uma igreja complicada,
era uma verdadeira pedra no sapato de Paulo. Nós vamos tirar lições para a nossa atualidade eclesiástica. Nós vamos ver um pouquinho dessa autobiografia de Paulo. Então eu queria te convidar, muito gentilmente, para que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1 ao 11. E diz assim no verso 1 e 2: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Versos 3 e 4. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. 8 a 10. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado as nossas esperanças de que continuará a livrar-nos. E o último verso. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às suas orações. Amém? Autobiografia. Paulo, ele rasga o seu coração nessa epístola. Paulo, ele abre os porões do seu coração, suas dores, suas tensões e suas experiências. Nessa aula, nós teremos o prazer de fazer uma exegese na carta mais autobiográfica de Paulo. Paulo, literalmente, como nós lemos, ele rasga o seu coração diante dessa epístola. Esse apóstolo tão amado, ele fala de suas dores mais profundas. Ele fala das suas tensões mais íntimas e ele fala das suas experiências mais arrebatadoras. É só sobre tudo isso que nós vamos estar transcorrendo nessa aula. Por isso que é muito importante nós prestarmos atenção, porque se nós pegarmos a epístola em si, irmãos, essa introdução de Paulo, nós já temos material para fazermos um verdadeiro trabalho de conclusão de curso, de tão abrangente e de tão persuasiva que é essa introdução de Paulo. Simon Kiemeister, ele fala assim: em nenhum outro livro do Novo Testamento retrata uma angústia emocional, física, espiritual, com tanta
profundidade e amplitude como essa de Paulo. Logo, com o Espírito no nosso coração, irmãos, e com o coração aberto, eu te convido para que você venha participar dessa aula conosco, porque nós teremos um aprendizado, um consolo em nosso coração por parte do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Espírito para que ele nos dê sabedoria, para que nós venhamos a aplicar esta palavra maravilhosa ao nosso coração. Amém? Local e data. Bom, irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente fala de uma linha do tempo, quando a gente fala do timeline, eu particularmente fico perdido, porque os assuntos vão acontecendo dentro da Bíblia e por não seguir historicamente, a gente fica meio perdido, né? Então, essa visita dolorosa de Paulo, por causa das suas ações que ele teve com os crentes lá da igreja de Corinto. Ô, corintianada difícil, hein? Sempre arrumando problema para Paulo, né? Nós, corintianos, né? Sabemos o quanto que nós somos no frigir dos ovos chatos, né? Essa epístola, possivelmente, irmãos, ela foi finalizada no ano de 56 depois de Cristo. Então, se nós pegarmos essa timeline aqui, ó, tá em inglês, mas eu creio que dá para nós nos localizarmos tranquilamente aqui, tá? Então, você pode ver aqui que temos as datas. Paulo na prisão de Cesareia, no ano de 57 depois de Cristo. Então, possivelmente, Paulo escreveu aqui, ó, bem neste período. Ele escreveu no inverno do ano de 56 depois de Cristo, com um dos objetivos de supervisionar a obra da coleta e por compor a epístola aos Romanos. Então, basicamente, no ano de 56, Paulo termina a epístola de 2 aos Coríntios e também ele termina a carta aos Romanos, tá bom? Só para que você fique aqui atento e preste bem atenção nessa linha do tempo aqui, ó. Porque aqui, ó, vem a vinda de Jesus Cristo, aí já vem a igreja, Atos, aí vem Tiago, Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, e você consegue ver aqui quando as cartas foram escritas. Então, a título de curiosidade, aqui tem o nascimento de Jesus, o nascimento de Paulo, tá bom? É só para que você se localize aqui dentro da nossa história quando os fatos ocorreram, tá bom? O conteúdo. O consolo é a palavra-chave dentro dessa epístola que nós vamos estar estudando na nossa escola bíblica dominical a partir de agora. Consolo é a palavra-chave. O sofrimento que se transforma em júbilo, a fraqueza que se transforma em força, a derrota que se transforma em triunfo. É só sobre tudo isso que nós vamos estar estudando nessa epístola que o apóstolo escreveu para a complicada igreja de Corinto. Nessa passagem aqui, Paulo está demonstrando a convicção do seu chamado. Sua vocação, irmãos, tinha origem na própria vontade de Deus. Amém? E às vezes nós precisamos ter essa mesma convicção do nosso chamado, tá bom? Cristo nos chamou. Para quê? Para que nós fôssemos ao mundo para pregarmos o Evangelho e batizássemos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante nós falarmos sobre vocação, porque todos nós fomos chamados com uma santa vocação. Às vezes você pode estar até se questionando. Eu acho que eu não tenho vocação. Eu acho que eu não nasci para fazer nada na igreja de Deus. Galera, todos fomos chamados com uma santa vocação em Cristo Jesus. Não importa o que você venha fazer no corpo de Cristo, o seu chamado é santo. Tá bom? Paulo, ele se dirige à igreja de Deus. Assim como eu estou me dirigindo à Igreja Batista Betel, Paulo se dirige à Igreja de Corinto, tá bom? A igreja, irmãos, ela tem um dono absoluto. Ele é o nosso Deus.
Segundo Simon Kistemaker, ele fala que a igreja significa o ajuntamento do povo de Deus para adoração, louvor e para a comunhão. Onde há pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, adorando ao Deus vivo, ali está a igreja de Deus. Irmãos, hoje, pertencer ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, é um verdadeiro privilégio, irmãos. E nós pertencemos ao corpo de Cristo. Tá? A igreja possui um dono, e o dono da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Algo que fica bem latente, bem patente é que eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho, irmãos, não sou igreja. Isso fica um recadinho aí para os desigrejados. Você sozinho ou desigrejado, você não é igreja. Tá bom? Agora, eu reunido com mais de 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus, aí eu sou o corpo de Cristo. Eu posso representar. Eu estou aqui, ó, como um professor da Escola Bíblica Dominical, representando a Igreja Batista Betel. Tá bom? Eu estou representando, mas eu sozinho não sou a igreja, assim como você sozinho não é igreja, irmãos. Não existe cristianismo sozinho. A igreja tem um dono, tá bom? E Paulo também ele está rogando aqui as bênçãos sobre a igreja, sobre a comunidade. Olha aqui, quando Paulo fala graça e paz, irmãos, Paulo está rogando pelas bênçãos mais excelentes sobre a igreja. Essa palavra profética do apóstolo repousa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha aqui, quando Paulo fala graça e paz, olha o que está envolvido aqui. Quando a gente cumprimenta o nosso irmão com a graça e a paz do nosso Senhor, essa era uma saudação típica aos crentes. Nessas duas palavras há uma sintetização da salvação em Cristo Jesus. A graça, irmãos, é a causa da nossa salvação. Nós somos salvos, irmãos, pela graça. É graça de Deus, é dom imerecido, é favor imerecido, é um presente a graça. E o resultado disso, irmãos, é a paz. Entendeu? A paz é o resultado da graça de Deus ser superabundante na minha vida. Irmãos, não há graça sem paz, e nem há paz sem graça. É isso que a palavra de Deus está falando. Então, quando Paulo fala graça e paz, irmãos, é uma palavra profética fortíssima que repousa a bênção de Deus sobre a graça derramada sobre a nossa vida e nós atingimos o shalom, a paz de Deus que excede todo entendimento. Talvez esse período que você está precisando é da paz de Deus que excede todo entendimento. E é por isso que eu desejo para você nesse domingo de manhã a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Caminhando aqui mais um pouco, nós vamos ver o verso 3 e 4 que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nesse eixo traçado por Paulo nos versos 3 e 4, Paulo está falando basicamente de que Deus é exaltado pelo que ele faz por nós. Deus, ele é exaltado pelo seu fluir em nós. E Deus, ele é exaltado por sua essência. É isso que Deus está querendo falar, irmãos. Quando Deus fala, Deus deve ser exaltado por quem ele é sobre as nossas vidas, esse círculo aqui. Deus, ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Não existe bênção fora de Deus, irmãos. Bênção fora de Deus não é bênção, é maldição. Certo? Então Deus, ele é a fonte de todas as bênçãos da nossa vida. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho e o Pai, irmãos, são um. O Filho é a exegese do Pai. E o Filho é eternamente gerado do Pai. E é a exata expressão do Pai.
Deus, ele é o nosso Pai de misericórdia. Deus, ele é uma fonte inesgotável de todas as misericórdias, de que nós, os crentes, somos e seremos objetos. Deus é a nossa fonte inesgotável de todas as misericórdias, galera. Tá bom? Deus é o nosso Deus e de Deus procede toda a nossa consolação. De Deus, irmãos, emana toda sorte de consolo para a nossa vida. Somente em Deus a nossa alma encontra abrigo e encontra consolação. Deus, ele deve ser exaltado na nossa vida pelo que ele faz por nós. Mais uma vez, Deus, ele deve ser exaltado na nossa vida pelo que ele faz por nós. Irmãos, o que vem a ser a palavra paráclesis? Paráclesis, segundo Bruce Barton, não implica que Deus livra o seu povo de todo o desconforto. Antes, Deus nos dá ferramentas, treinamento e orientação para suportar vitoriosamente os problemas da nossa vida. Irmãos, Deus, ele é a nossa fonte de alegria. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Deus sabe de todas as coisas. Na palavra de Deus fala que nós passaremos por lutas e por aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque Cristo já venceu o mundo. Às vezes nós temos aquela ideia errônea, né? De que o crente não pode sofrer. Galera, esquece isso. Esquece. Se alguém quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Não existe cristianismo sem sofrimento. Mas o mais importante de tudo isso daí é o que, Jó? É que Deus habilita as nossas vidas, Deus habilita as nossas mãos para o dia da angústia. O choro pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é quem vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Deus não vai permitir que nós venhamos a passar por uma prova que nós não venhamos a suportar, irmãos. Por quê, Jó? Nós temos o Paráclitos de Deus. Paráclitos, irmãos, quer dizer acompanhante, advogado. Sabe quem também é conhecido como Paráclitos, além de Jesus? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas dificuldades, em nossas lutas, nos dando conforto. Paráclito de Deus, o Espírito de Deus. Amém? E a gente fica perguntando, por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Deus deve ser exaltado pelo que ele faz por meio de nós. Deus, ele tem que ser exaltado pelo seu fluir em nós, irmãos. As angústias pelas quais passamos, irmãos, são pedagógicas. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Está passando por dificuldade? Está passando por lutas? Irmãos, bem-vindo ao clube. Cristianismo é um chamado ao sofrimento. Ao sofrimento no seguinte sentido: o Senhor vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Nossas angústias têm um propósito, irmãos. Como eu falei, nossas feridas tornam-se fontes de consolo. Nossas lágrimas tornam-se em um óleo terapêutico, diz o Hernandes Dias Lopes. Nossas experiências são instrumentos de encorajamento para outras pessoas. Quantas vezes nós estamos chorando? Quantas vezes nós estamos esfacelados? Quantas vezes nós estamos destruídos? Mas Deus ainda assim nos levanta na autoridade do Espírito Santo para que nós consolemos outras pessoas, sermos um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. E às vezes a gente fica perguntando, né? Por que eu estou passando por isso? Acho que a melhor pergunta não é por quê, mas sim para quê. E agora no verso 5 ao verso 7 vem uma pergunta capital. Por que nós sofremos? Eu queria que você pensasse agora. Por que nós sofremos?
Vamos ler o verso 5 ao verso 7 para ver o que o apóstolo Paulo fala? Verso 5 diz assim: Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Irmãos, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Por que nós sofremos, irmãos? Porque Deus permite que o crente, que o cristão, sofra sobre a face da terra. Uma vez que esse evangelho que anda sendo pregado é o evangelho coach, né? Que diz que o crente não vai sofrer. Não somos cauda. Estamos indo de confronto com que esse falso evangelho que anda sendo pregado por algumas comunidades aí, né? Deus, depois de tratar da origem, realidade e propósito do consolo, Paulo começa a falar sobre o sofrimento do povo de Deus. Qual é o propósito do nosso sofrimento, irmãos? Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Preste bem atenção. Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Haja vista a pandemia que nós estamos passando. Galera, o sol ele nasce tanto para os justos quanto para os injustos. Quando a gente lê o livro de Gênesis, que a gente vê o povo de Israel sendo liberto do Egito, as primeiras pragas, irmãos, ela pega tanto em judeus quanto nos egípcios. Depois Deus começa a fazer uma separação. E Faraó começa a enxergar que realmente o povo de Israel era um povo especial. Certo? Nenhum encantamento sobrevirá sobre a casa de Israel. Quando sofremos por Cristo, irmãos, Ele sofre em nós e por nós. Deus não nos poupa dos problemas, mas nos problemas. Ele não nos livra das fornalhas, mas Deus, Ele nos livra dentro da fornalha. Ele não nos livra dos leões, mas Ele nos livra dentro da cova dos leões. Às vezes nós temos uma falsa concepção de que Deus ele vai nos livrar de toda e qualquer dificuldade. Galera, isso não é evangelho. Mais uma vez, desculpa, estou sendo até um tanto redundante. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas o objetivo de Deus não é livrar da fornalha. O objetivo de Deus é nos livrarmos na fornalha. Então, por que Deus permite isso, Jó? Para que o milagre seja visto por todos. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade no trabalho, na nossa casa, no nosso casamento. Deus permite que essas dificuldades aflorem. Por quê? Porque as pessoas têm que enxergar através do nosso testemunho, através da nossa confiança em Deus, através do agir miraculoso de Deus. As pessoas têm que enxergar que existe um Deus sobre a sua vida. Tá bom? Deus poderia ter livrado Daniel da cova. Não, Deus não alterou a história. Deus livrou Daniel na cova dos leões. E assim vai ser com a gente, irmãos. No momento exato, na hora exata, Deus vai nos livrar. Eu lembro até daquela música do Renascer Praise, se eu não me engano, que fala que Deus ele vai sempre livrar a gente, Ele nunca vai chegar no momento atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira é a mais linda, seja feita a sua vontade. É assim que funciona, irmãos. Deus permite o sofrimento? Sim, Deus permite, porque no meio do sofrimento, Deus vai mostrar o seu poder. À medida que aumenta o sofrimento, irmãos, também aumenta o suprimento da graça de Deus. É uma palavra de Warren Wiersbe em um dos seus livros. Olha aqui que legal. À medida que aumenta o sofrimento, irmão, está difícil? Está difícil, né? Está com dificuldade? Sim, está com dificuldade.
Parece que não vai acabar? Sim, parece que vai acabar, que não vai acabar. Mas mantenha-se firme, porque o Espírito vai te dar forças para que você consiga romper e romper em fé. Lembra quando a gente cantava essa música na igreja? Rompendo em fé. A hora é essa, irmãos, rompermos com fé. Os sofrimentos na vida do cristão não são acidentais. Não existem acidentes na vida do cristão. Existem cristocidência. Há determinados sofrimentos que sofremos, exatamente porque pertencemos a Cristo. Nós não pertencemos ao mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Tá bem? Amém? Nós pertencemos a Cristo. O nosso sofrimento produz consolo e salvação para os outros. As provações que sofremos por Cristo e pelo seu evangelho abrem portas de salvação para outras pessoas. O sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Por enquanto que muitos cristãos eram entregues no Coliseu para serem trucidados pelo Império Romano, no Coliseu, milhares e milhares de pessoas eram convertidas através do poder do Espírito Santo por entender que a morte daquelas pessoas era por uma causa nobre, por defender o amor de Cristo. Por enquanto que um morria no Coliseu, 300, 400, 500 eram tocados pelo poder do Espírito Santo e se convertiam a Jesus Cristo de Nazaré. Nem prisões, irmãos, nem torturas, nem tribulação, nem morte, desde o início da igreja, foram capazes de deter o avanço da igreja de Deus na terra. Nem o comunismo ateu de Mao Tse Tung na China, com truculência assassina, matou 60 milhões de chineses no passado. Sim, Mao Tse Tung, ele queria banir os cristãos da China. Mao Tse Tung, irmãos, hoje está morto. Mas a igreja de Cristo continua viva e continua triunfante sobre a face da terra. Hoje, estima-se que cerca de 200 milhões de crentes hoje dobram-se os seus joelhos na China, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. A igreja, irmãos, é uma força incontrolável, porque é o Espírito Santo quem dirige a igreja para que o amor de Cristo seja espalhado por toda a face da terra. Galera, o nosso conforto é instrumento de consolação para os demais crentes. Quando somos consolados, esse consolo serve de estímulo e exemplo para os demais que estão passando pela tribulação e permanecem firmes, certos de que a consolação também virá. Mantenha-se firme, mantenha-se forte. Ser forte e ser corajoso foi a palavra do Senhor para Josué. Cara, ser forte. Minha irmã, meu irmão, seja forte. Seja corajoso, porque o Senhor é quem te adestra para a batalha. Galera, os cristãos não são poupados dos sofrimentos, nem privados de consolação. O crente bebe, nós bebemos, irmãos. Quando eu falo crente, são os cristãos, tá? São os cristãos, aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aproveitando essa oportunidade de nossa escola bíblica dominical, se você ainda não fez isso, cara, convide o Senhor Jesus para morar dentro do seu coração. Confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo vai regenerar a sua vida e vai passar a habitar dentro de você. Regeneração, salvação, novo nascimento, somente através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O crente, nós bebemos tanto do cálice do sofrimento quanto da taça de consolação. Nós não somos poupados das feridas e nem privados, irmãos, do óleo da cura. As chibatadas estão longas aí nas costas, as dificuldades estão difíceis, a coroa de espinho está sobre a sua cabeça. Mantenha-se firme, mantenha-se forte, porque o Senhor está ministrando sobre a sua vida o óleo do Espírito Santo que traz a cura sobre a sua enfermidade, que traz o acalento sobre a sua dor. Ser cristão, irmãos, não é ser poupado das provas, não é ser poupado dos vales, não é ser poupado dos desertos, das fornalhas, das covas dos leões, das prisões ou da morte.
Mas ser crente é ser confortado em todas essas circunstâncias. Amém, irmãos? Vamos renegar esse evangelho das facilidades. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa através da nossa fraqueza, da nossa dificuldade, porque é quando eu estou fraco, irmãos, é que a excelência do poder de Deus se revela sobre as nossas vidas. Aleluia, irmãos. Aleluia. Queria te convidar para que você agora abra vamos ler agora o 8 e 10, que diz assim, caminhando para o final da nossa aula. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além das nossas capacidades de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Irmãos, uma prova desesperadora. Os crentes mais consagrados, irmãos, estão sujeitos às provas mais desesperadoras. Estamos falando de Paulo, irmãos. Estamos falando de um homem de fé. Estamos falando de um homem que tem o seu nome arrolado no livro dos heróis da fé. Estamos falando do maior apóstolo de todos os tempos. Estamos falando do maior pastor de todos os tempos. Estamos falando do maior plantador, do maior missionário que a terra já teve, que se chamou apóstolo Paulo. Paulo não descreve o fato, mas ele declara como se sentiu depois de ter passado por um terremoto existencial. Ele estava num beco sem saída. Ele estava em completo desespero. O que, Jó? Paulo, o apóstolo, em completo desespero? Sim, irmãos. Como eu bem li aqui, Paulo ele estava passando por um verdadeiro terremoto existencial. Muitas são as conjecturas em torno do que Paulo está querendo falar. Tá bom? Muito se fala. Mas galera, eu vou seguir o que Langstrom diz. O que a Bíblia fala, eu tenho autoridade em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que revela a palavra ao meu coração, para fazer uma exegese. Agora, aquilo que a Bíblia não revela, aquilo que a Bíblia se cala, eu me calo também. E eu acho que esse seria o posicionamento de muitos homens de Deus que deveria fazer isso. No que a Bíblia se cala, irmãos, nós devemos nos calar também. Tá bom? Para que nós evitássemos de falar coisas indevidas e nos retratarmos depois de um tempo. Então, eu vou me calar no que a Bíblia se cala, tá bom? Mas o que a Bíblia fala, aí eu tenho autoridade eclesiástica em Cristo para falar, tá bom? Quando chegamos ao fim da linha, irmãos, quando chegamos ao fim da linha, Deus estende a sua mão para nos socorrer. Quantas vezes passamos por lutas, quantas vezes passamos por dificuldades, achamos, chegou ao fim da linha, the end, the deadline, estou andando no vale da sombra da morte, e Deus fala, você vai ainda andar a milha extra. O Espírito Santo, ele nos reveste de poder, e nós temos poder para que nós possamos caminhar mais uma milha. Precisamos, irmãos, morrer para renunciarmos à confiança em nós mesmos. Precisamos primeiro ter consciência da nossa fraqueza, para pormos nossa confiança no poder de Deus. É assim que diz Martinho Lutero. Quanta gente confiando no seu poder, quanta gente confiando no seu intelecto, quanta gente confiando na sua capacidade intelectual. Irmãos, já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que aprender, irmãos, primeiro a renunciarmos à nossa confiança. A nossa confiança, irmãos, ela deve ser na cruz de Cristo, deve ser na graça de Deus. Se Martinho Lutero, o grande reformador, o cara que, afixou as 95 teses, que é a base da nossa reforma protestante, na Catedral de Wittenberg, ele revolucionou o mundo, a qual nós
deduzimos em 5 solas, né? Cara, Martinho Lutero falou que ele dependia completamente de Deus, quanto mais eu, pelo amor de Deus, irmãos. Vamos que vamos. Quando você pensa que você chegou no fim, não é o fim. Deus está contigo. O Deus que agiu ontem continua agindo no desenrolar da história. Irmãos, nós cristãos, em Cristo, nós somos indestrutíveis até nós cumprirmos o propósito de Deus na terra. Ouça bem, irmãos, a igreja de Cristo, ela é indestrutível até nós cumprirmos o grande comissionamento de Jesus Cristo na face da terra. Pode se levantar quem quiser. A igreja é a noiva de Cristo. Não são ventos, não são tempestade, não é a perseguição. A igreja é uma força ativa sobre a face da terra. O Espírito Santo tem soprado o seu poder, tem inspirado homens e mulheres, crianças, idosos, para que a igreja de Deus permaneça em marcha firme, desbravando, destruindo as fortalezas de Satanás. Tá bom, irmãos? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da malignidade. A igreja foi levantada com o poder de Cristo, na autoridade do Espírito Santo, para que nós venhamos a destruir as fortalezas de Satanás espalhadas sobre a face da terra. Prostituição, o pecado, a mentira, a idolatria. Amém? Destruir, destronar Mamon, as misérias. A igreja tem autoridade, a autoridade dada por Cristo para destruir os reinos de Satanás sobre a face da terra. E é isso que nós estamos fazendo. Deus, o Deus que agiu ontem, age hoje e continuará agindo amanhã. O Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que continuará fazendo. Ele está no seu trono e trabalha e continuará trabalhando até que a igreja seja arrebatada sobre a face da terra. Segundo Langstrom, em seu livro Esboço de Teologia Sistemática, na página 50, ele traz um conceito muito legal sobre a onipresença. Nós confundimos muito os conceitos. Ele diz assim: a verdadeira ideia de onipresença de Deus é que ele age com a mesma facilidade com que pensa e quer. Porque para Deus não há espaço e para Deus não há tempo. A onipresença de Deus é uma presença frutífera, produtora e econômica. Deus nunca abdicou do seu poder de intervir miraculosamente na vida do seu povo. Então, irmãos, o Deus que agiu ontem continua agindo hoje no desenrolar da história. Esse é o Deus a quem nós servimos. E partindo para a parte final da nossa aula, pensando que nós teríamos uma aula tranquila por nos tratarmos de 11 versículos e falarmos de uma introdução, né? Irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo no nosso coração, isso é tremendo demais, irmãos. A palavra de Deus, ela se revela, ela se descortina diante dos nossos olhos. 1 Coríntios diz que o homem carnal não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas são discernidas daqueles que têm a iluminação do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é você ler a Bíblia como uma simples literatura comum. Agora, quando você lê a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo de Deus, revelando a sua palavra ao nosso coração, irmãos, isso é tremendo demais. Você só vai conseguir entender os mistérios de Deus quando você abrir o seu coração e convidar Jesus Cristo para habitar através do Espírito Santo no seu coração. A palavra, ela vai se descortinar. E no verso 11 diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido.
em resposta às orações de muitos. Irmãos, nós como cristãos desfrutamos de 3 tipos de comunhão. E esses 3 tipos de comunhão está descrito aqui. Primeiro é a comunhão no sofrimento. O segundo tipo de comunhão, a comunhão na consolação. E o terceiro tipo de comunhão, a comunhão através das orações. Nunca se esqueça disso, irmãos. Por isso que é gostoso nós vivermos em comunidade. Por isso que é gostoso nós vivermos embaixo da graça de Jesus. Por isso que é gostoso nós termos a nossa vida dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós desfrutamos da comunhão no sofrimento. Comunhão no sofrimento foi o que eu tive a oportunidade de falar na palavra que eu ministrei à igreja no maior conflito do universo. Pesquisa lá a história de Corrie ten Boom, que você vai ver o que é você sentir o conforto de Deus, o conforto do Espírito Santo em meio ao sofrimento. A comunhão na consolação, o consolo de Deus em meio à tribulação e a comunhão nas orações. A oração, irmãos, a oração, segundo David Thomas, olha que foto maravilhosa essa. É assim que Deus vê o universo. Aqui nós estamos possivelmente enxergando o universo de acordo com a lente da cosmovisão do Espírito Santo. Deus vê o universo, irmãos, dessa maneira, como um pingo no oceano. E David Thomas, ele diz assim, que a oração move a mão que move o universo. Irmãos, isso é tremendo demais, porque quando nós oramos, nós estamos tocando o trono da graça de Deus. A nossa oração, através de Jesus Cristo de Nazaré, nós fazemos com que, em nome de Jesus, essa mão potente, essa mão onipresente, essa mão onisciente, nós fazemos com que essa mão se mova em direção ao milagre. É isso que David Thomas está falando. Irmãos, nenhuma força é tão poderosa na terra como a oração da igreja. Os céus se movem, irmãos, pela oração que nós fazemos em nome de Jesus. Os céus se movem pela oração. Os atos soberanos de Deus na história são respostas às orações da igreja. Quando a igreja ora, irmãos, os céus se movem em direção aos propósitos de Deus. Quando a igreja ora, irmãos, o inferno treme, porque nós estamos enaltecendo, nós estamos buscando aquele nome que é dado entre os homens, pelo qual importa que nós venhamos a ser salvos, que é o nome de Jesus. Por meio das orações dos justos, os servos de Deus espalhados por toda a face da terra são encorajados a dar graças a Deus de 2 formas distintas, irmãos. Em primeiro lugar, as orações da igreja ajudam os cristãos. E em segundo lugar, as orações da igreja glorificam a Deus. Lendo uma parte bem sucinta aqui do livro, do Hernandes Dias Lopes, aqui a parte final, ele diz assim: a oração, irmãos, modifica as coisas. Pela oração mantemos os braços do guerreiro fortalecido no campo de batalha. Pela oração encorajamos missionários a prosseguirem na sua empreitada de levar o evangelho até os confins da terra. Pela oração cooperamos para que os pregadores anunciem a verdade com ousadia e com unção. Pela oração encorajamos uns aos outros a prosseguir em meio às provas. A oração conecta o altar ao trono, a fraqueza humana à onipotência divina. E eu concordo com Frank Carver quando ele diz que a oração tem 2 funções, irmãos. A oração enfatiza a total dependência do homem e a absoluta soberania de Deus. E ambas expressam e promovem a comunhão dos santos.
E em segundo lugar aqui, ó, as orações da igreja glorificam a Deus. Irmãos, as orações dos coríntios deveriam levar outros crentes a darem graças a Deus. Quando a igreja ora, irmãos, o nome de Deus é exaltado. Quando os joelhos se dobram na terra, o nome de Deus é elevado lá no céu. Nada exalta tanto a Deus quanto um crente prostrado em oração. Galera, muito foi se falado nessa aula. Mas agora, na parte final dessa aula, nessa finalização da nossa aula com chave de ouro, nesse domingo pela manhã, o que me cabe é convidar você a se prostrar agora na sua casa diante do Senhor Deus, Criador do céu e da terra, do mundo e de tudo que existe. O meu convite nesse exato momento é para que você agora junte a sua família. A nossa aula dominical é assim mesmo. É um tremendo mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está esquentando aqui as nossas costas. Eu estou sentindo a presença de Deus tremendamente. E por mais que eu esteja aqui na cozinha da minha casa, galera, o fogo de Deus está caindo aqui. O Espírito Santo tem falado poderosamente. E esse transbordar do amor de Deus, galera, eu tenho certeza que está aí na sua vida também. E é com essa autoridade, irmãos, é com essa humildade, é com esse amor, é com essa convicção, irmãos, de que Deus está ouvindo a sua oração, que eu quero te convidar a que você se prostre agora. Chama seu filho, chama sua filha, chama seu esposo, chama sua esposa. Chama aí, agora, nesse exato momento onde você está, e você vai orar a Deus. Porque a sua oração ajuda os cristãos da igreja de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar na autoridade do Espírito Santo às nossas celebrações. Nós precisamos voltar, irmãos, ao nosso ajuntamento. Nós precisamos voltar à casa de Deus. Nós somos verdadeiros braseiros de Deus. Nós precisamos estar próximo ao fogo santo de Deus. E agora o que eu faço é te convidar, meu irmão, minha irmã, é hora de voltar. É hora de nós voltarmos ao altar de Deus. Para quê? Para que a nossa chama volte a ser incandescente pelo poder do Espírito Santo. E é a hora também, irmãos, em tempos de pandemia, de nós glorificarmos a Deus. Porque Deus, Ele é o Senhor soberano de toda a história. E eu queria te pedir agora, ouvindo essa música que nós vamos ouvir agora, que é uma música que fala muito aos nossos corações, tá bom? E eu queria te convidar para que esse momento da música que nós vamos estar cantando aqui, 5 minutos, que você se prostrasse agora na presença de Deus, e que você buscasse a presença de Deus, e que você orasse a Deus, para que Deus estivesse se revelando na sua vida, assim como Ele tem se revelado na nossa vida, para a glória de Deus. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so alive, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I. God of your promise,
speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature's so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. And if creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. If the stars are made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. And if the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. And if the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still falls shy, then we'll sing again 100 billion times. God of salvation, chase down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. And if you left the grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I. I can see your heart in a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. And if you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one